Vasco se posiciona oficialmente, Pedrinho solta o verbo e STJD bate o martelo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Gigante da Colina. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos às informações desta segunda-feira movimentada sobre o legítimo Clube do Povo, sobre o Gigante da Colina, o Vasco que agora se prepara para o jogo de quinta-feira contra o Cuiabá. Jogadores, como você pôde observar nas lentes da Vasco TV e nas redes sociais do Vasco, retornaram ao treinamento no CT Moacir Barbosa com foco para essa partida de quinta-feira. Lembrando que, trazendo aqui sobre agora a agenda do Vasco, jogará 6 dos 9 jogos restantes no Rio de Janeiro. 5 dessas partidas serão com o mando de campo do Vasco. Em apenas uma, o clube será visitante, que é contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, que no retrospecto, o Nilton tem sido bom para o Vasco no fator de vitórias, por exemplo, contra o Fluminense, contra o próprio Botafogo, esse ano de virada no Campeonato Carioca. É claro que no Brasileirão é um clima diferente, é uma atmosfera diferente, o Vasco precisa de fato pontuar, aproveitar bastante esses 6 jogos em casa, no caso 9 faltando para o término do Campeonato Brasileiro. Outro detalhe importante é que o Vasco tem 42% de aproveitamento no retorno do Brasileirão. Então agora é olhar para essa sequência importante e aproveitar os jogos em casa para pontuar. Vamos falar aqui sobre STJD batendo o martelo sobre o atacante Ryan. Ryan foi julgado nesta segunda-feira pela expulsão do jogo da volta contra o Atlético Paranaense, ainda pela Copa do Brasil, jogo valendo pelas quartas de final. O STJD entendeu que não houve agressão e o atacante está liberado para enfrentar o Cuiabá. Resta saber agora se o Paiva vai utilizar o jogador ou não. Aí quero saber também a sua opinião, torcedor cruzmaltino. O fato é que o Vasco está precisando muito, né? Fez uma janela muito abaixo em relação aos atacantes, em relação também a zagueiro, ficou devendo, e essa é uma das cobranças feita pelo torcedor cruzmaltino nas redes sociais, em relação ao setor defensivo e o ataque. O Vasco perdeu o Adson, perdeu o David, e agora fica essa cobrança. E falando em cobrança, ontem, após a postagem, nós trouxemos essa informação, após a postagem do presidente Pedrinho na rede social, agradecendo, falando da sua tristeza, o seu sentimento após a eliminação da Copa do Brasil, torcedores foram ali nos comentários e fizeram cobrança em relação ao Vasco, em relação à janela, a questão dos ingressos, que eu já vou trazer para você, posicionamento oficial do Vasco hoje. No meio da sua assessoria, na tarde de hoje, o presidente Pedrinho afirmou ao GE que sua conta no Instagram é pessoal e que ele tem liberdade de gerenciá-la como bem entender. O presidente também informou que nenhum torcedor foi ou será bloqueado nas contas oficiais do clube. Um detalhe importante e algo que nós falávamos aqui no vídeo da tarde. É importante muitas das vezes a crítica, a cobrança, torna até o ambiente saudável. E muitas das vezes o gestor, o líder, o administrador, até mesmo a pessoa pública, tem que saber lidar com as críticas, tem que saber fazer com que as críticas agregam o trabalho, agregam o crescimento. É claro que o presidente Pedrinho vem fazendo uma boa gestão em comparação até mesmo à antiga gestão. Mas chegou um momento de oscilação, chegou um momento em que o Vasco acabou de ser eliminado de uma competição, que o torcedor queria muito que o Vasco chegasse a essa final, teve problemas sim em relação ao ingresso, nós já vamos falar sobre isso, a entrada do torcedor, o acesso do torcedor em São Januário, o tratamento com o torcedor em São Januário, o torcedor cobrar em relação a reforços.
a falta, a deficiência, as lacunas que o clube tem, que o time tem para a competição futura, para a competição e para a próxima temporada. Então essas críticas, essa cobrança da parte do torcedor cruzmaltino é saudável. É claro que jamais vamos estar aqui de acordo em você chegar numa rede social de uma pessoa pública ou quem quer que seja e agredir verbalmente, ofensas à pessoa, à família, a falta de respeito. Jamais, jamais. Faltou com respeito, com certeza não tem nada a ver, né? A falta de respeito, ofensa, agressão verbal, enfim, ou até mesmo uma ameaça, o que quer que seja, nós não somos coniventes com isso. Mas o presidente Pedrinho, que vem de fato, vem fazendo um bom trabalho, uma boa gestão, tem que saber lidar com as críticas, porque vai ter esse momento de oscilação. E claro, o Vasco com certeza tem que ser tratado com muita seriedade, com muito respeito. Falando em tratar com seriedade, com respeito, o Vasco se posicionou oficialmente na tarde de hoje quanto à questão da venda dos ingressos. E um detalhe, o BTB Esportes preparou uma matéria muito legal, vou colocar aqui no primeiro comentário fixado, para você acompanhar nosso amigo e roteirista, né, Eduardo Alves, do BTB Esportes. Ele trouxe essa matéria que vale a pena você ler na íntegra. Vou trazer aqui o comunicado oficial do Vasco. O Vasco da Gama vem a público esclarecer as informações sobre a carga de ingressos para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A ata da reunião com a FERJ, publicada pelo Globoesporte.com em 18 de outubro, causou confusão, já que não apresenta o contexto completo. O documento mostra estimativas preliminares exigidas por lei para a realização do evento, mas esses números não reapresentam os dados oficiais da operação. A ata reflete um cenário de máxima restrição, diferente dos números finais. É importante explicar que o número de ingressos comercializados, abre e fecha aspas, divulgado durante a partida, leva em conta a coluna de ingressos utilizados no borderô. Essa coluna considera, entre outras, os ingressos que foram distribuídos, mas não utilizados como cortesias, gratuidades, ingressos com 100% de desconto para sócios. Para essa partida, o total de ingressos utilizados foi de 18.910, que descontados as 630 gratuidades usadas, resulta o número de ingressos comercializados divulgado no jogo, 18.220. Então, propriamente, até mesmo na nossa matéria, você vai ler isso aqui, ó, ingressos vendidos, 16.188, ingressos promocionais cortesias, 2.625, acordos comerciais, 1.046, autoridades, órgãos públicos e regulamento, 655, relacionamento institucional e conta social, 895, emitidos e não entregues, apenas 29, gratuidades por lei, 872, das quais 630 foram efetivamente utilizados. Total de ingressos, 19.685. Devido à importância da partida, muitos parceiros comerciais solicitaram suas cotas máximas de cortesia, conforme previsto em contrato. O mesmo ocorreu com órgãos públicos e federações, algo comum em eventos dessa magnitude. O Vasco da Gama continua colaborando plenamente com as investigações sobre desvios de ingressos, conduzido pela 17ª Delegacia de Polícia, e reafirma seu compromisso para a transparência em todas as suas operações. Todas as informações estão devidamente registradas no borderô oficial. Atenciosamente, Vasco da Gama. Então, detalhe importante, esclarecido aí para o torcedor. Você pode ler a matéria completa, conferir com todos os detalhes do esclarecimento do Vasco, ainda mais a questão da colaboração do Vasco sobre a questão do desvio, né, dos ingressos, que virou até a caso ali da delegacia, tendo alguma atualização. Vamos trazer aqui para você, torcedor cruzmaltino. Galera, lembrando que amanhã, por volta das 10 horas, 11 horas da manhã, teremos mais notícias, informações, detalhes sobre o Gigante da Colina. Por isso que é importante você venha compartilhar para que muitos cruzmaltinos apaixonados possam conhecer aqui o trabalho do BTB Esportes, sempre de olho nas informações, nas apurações, com muita seriedade para trazer informações para você do Vascão. Peço, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos. Amanhã BTB Esporte
Vamos estar realizando aqui muitas transmissões também. Nesse momento estamos ao vivo no BTB Cash, sempre com muitas novidades e claro, quinta-feira a transmissão completa da partida entre Vasco e Cuiabá, diretamente de São Januário, com pré-jogo, transmissão e pós-jogo com a coletiva do técnico Rafael Paiva. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Tamo junto.